O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoloriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairá, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar. Lembram de que eu falei que se a gente pudesse, a gente rasgava essa página do Evangelho? Dos 3 domingos passados. E a liturgia colocou de novo o Evangelho. Este Evangelho que eu falei que se a gente pudesse, a gente rasgava ele. Para a gente nunca ter que ler. Para a gente nunca tendo que ler, nunca teríamos que nos confrontar. Confrontar a nossa vida com o que está dizendo no Evangelho. E a gente não pode nem justificar dizendo, mas foi um texto colocado aí, alguém colocou. Não, foi não. Nosso Senhor falou. É palavra de Jesus. Não tem como. Mas vamos lá para algumas observações. Primeira observação no Salmo que nós meditamos, o Salmo 129. Tem um refrão: se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se Deus levar em conta os nossos pecados, nós não existiríamos. É sério isso, né? E notem, isso não é desculpa para a gente continuar pecando. Não é desculpa para a gente continuar pecando. E a gente pode usar como justificativa. Dizer que Deus não leva em conta nossas faltas, porque Deus é misericordioso, porque Deus é bom, porque Deus nos ama. Sim, tudo isso é verdade. Mas aí a gente continuar numa vida de pecado por conta disso, aí é uma justificativa esfarrapada. Como é que a gente fala? É conversa para boi dormir. A gente não pode justificar de maneira nenhuma. Deus não leva em conta as nossas faltas e os nossos pecados. Não leva, Ele sempre perdoa. Mas nós precisamos ter a firme decisão de abandonar o pecado de uma vez por todas. Conforme vai dizer o Salmo. Espera pelo Senhor mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel. Isto é, o movimento que nós precisamos fazer para buscar Deus, ele deve ser sempre constante e sempre de novo. Porque
de repente, a gente já chegou num certo, entre aspas, estágio de conversão, que a gente se contenta com o que a gente tem. Uma vida tranquila, mais ou menos, tudo tranquilo, tudo meio mais ou menos, mas não vai mais além, não avança. Continuamos patinando numa vida medíocre que a gente acha, porque reza um pouquinho, porque tem uma vida de uma espiritualidade, né, por vezes, né, firme, como o apostolado da oração e tantas outras formas de espiritualidade. Então, a gente reza um pouquinho, mas o que eu rezo já está bom, já é suficiente, não precisa mais rezar, o céu já está garantido. Não precisa mais fazer nenhum esforço, porque o céu já está garantido com aquilo que eu faço. O que você faz é sua obrigação. E deixar o seu pecado, né, é mais do que sua obrigação, é pela sua salvação. É pela sua salvação. Por isso, a conversão, mudança de vida, metanoia, sair do estado de pecado, renunciar tudo aquilo que não é de Deus, abrir mão de tudo aquilo que não pertence a Deus e voltar para o Senhor. O profeta Ezequiel. A justiça para quem foi evangelizado e tornou a pecar, ela é mais severa do que aquele que não foi evangelizado, que vivia no pecado, que vivia de forma mundana e se converteu. Então, alguém que se converteu, voltar ao pecado, ele será mais severamente julgado do que aquele que não se converteu e continua no pecado. Deixa eu dizer de outra forma, onde se tem mais consciência de pecado, a justiça é mais pesada. Ficou claro? É isso que o profeta Ezequiel está nos dizendo. Então, quanto maior o nosso conhecimento, e nós não temos o direito de dizer que nós não conhecemos nada, porque um pouquinho nós conhecemos, e este pouquinho já deve ser pesado na balança da justiça divina, porque nós já conhecemos um pouquinho. Ainda que seja muito pouquinho, este pouquinho já será, né, considerado. E Deus diz, eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. A morte não é aqui morte biológica. E esta morte biológica, todos nós iremos passar. Todos nós. Seremos conduzidos, né, para a cidade junto. Todos nós. Seremos conduzidos lá para 7 palmos da terra. Todos nós. A morte biológica vai acontecer para todos nós. Agora, a morte eterna acontecerá para aqueles que não quiseram, que rejeitaram todas as propostas que Deus fez, que de livre consciente optaram em dizer não a Deus, dizer não ao amor de Deus, dizer não àquilo que Deus tem para nós. E aí que é algo impressionante. Porque como é que se detecta pecado na nossa vida? Se detecta a partir do momento que nós sabemos que é pecado. E quando não existe consciência, não existe pecado. Então, quando que a gente peca? Quando a gente sabe que é pecado, está errado, mesmo assim a gente toma a decisão de pecar. Porque nota, se o seu pecado fosse considerado sentar em cima de uma chapa quente, aquecida, acima de 380 graus, quem que pecaria? Ninguém pecaria. Por que não pecaria? Vai assar. A chapa aquecida 300 a mais de 480 graus, não precisa nem sentar em cima. Só de chegar perto já frita. Não é? Então,
E a gente tem que perceber, cada dia a gente precisa fazer exame de consciência. Cada noite antes de dormir, a gente precisa fazer o nosso exame de consciência, que muitas vezes a gente não faz nem quando a gente vai confessar. Digo, não faz direito, né? A gente faz tão rapidamente que a gente analisa lá uma meia dúzia de pecado e pronto, já está feito o exame de consciência. Ou então, porque é pior ainda, né? O padre pergunta, quais são os seus pecados? E a pessoa diz, no maior cara de pau, padre, deu branco, eu esqueci os meus pecados. Quando disserem isso para mim no confessionário, tenho vontade de dar um abraço bem gostoso na pessoa, sabe? Um abraço assim, bem forte, bem gostoso. Então a gente precisa identificar. E como diz, Deus não quer a morte do pecador. Não, Deus não quer a morte. Deus quer que o pecador se converta e tenha vida. Só que nós nos acomodamos, porque a gente tem um pouquinho de conhecimento, a gente deu alguns passos, a gente recebeu um pouquinho de catequese e a gente se acomodou. A gente fica naquele estagnado, naquele ponto, daquele ponto a gente não vai, igual mula empacada. Não vai mais nem para frente nem para trás. Está ali contente com o que tem. Não, é tempo de quaresma. Nós precisamos aprofundar, nós precisamos ir além. Nós precisamos vencer o nosso egoísmo, o nosso pecado, a nossa maldade, aquilo que nos afasta de Deus. E cada um sabe. Cada um sabe. Se a gente analisar com profundidade, a gente vai perceber onde a gente está, onde o calo está doendo mais, onde nós estamos, né, mais cedendo às tentações, onde o tentador está nos vencendo, qual área da nossa vida que nós não estamos conseguindo nem sequer lutar. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos aonde a gente precisa mudar. Eu preciso me converter disso. Eu preciso me converter disso. Né? E aí, né, não tem como a gente não falar também do Evangelho. Mas notem que o Evangelho, ele é um itinerário, é um caminho que nós todos precisamos percorrer. Se nós queremos de verdade agradar a Deus e manifestar uma vida convertida, o Evangelho é um caminho que nós precisamos percorrer. E vejam, o Evangelho que nós acabamos de ouvir tem palavras duras. Palavras difíceis de serem ouvidas. Vou citar, repetir algumas coisas. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos. Então, vamos começar. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. O que é justiça aqui? No texto de Mateus. Justiça é igual santidade. Então, eu poderia, parafraseando isso, dizer de uma outra forma. Se você que é cristão, se eu que sou cristão, não tivermos uma vida diferente da vida das pessoas mundanas, não entrareis no reino dos céus. Podia parar por aqui, né? Só essa palavra já é o suficiente. Não? A nossa vida de santidade, em tudo, o que nos impede de viver a santidade? Aí, se quer justificar, você pergunta, mas padre, o que é a vida de santidade? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Isso é santidade, isso é justiça. Não fazer isso, não viver desta maneira, é ter o coração seduzido pelas paixões mundanas e desordenadas. E aí Jesus promete, se não for maior que a justiça dos mestres e fariseus da lei, não entrareis no reino dos céus. Assim, só para provocar um pouquinho, pergunta aí para o seu vizinho da direita, você quer ir para o céu?
Agora vem a resposta. Se você quer ir para o céu, é só viver isso aqui. Só viver isso aqui. Se você não viver, agora diga aí, se você não viver, fala aí para o seu vizinho da direita e da esquerda. Se você não viver o que está no Evangelho, você não vai. Você não vai para o céu se você não viver o que está no Evangelho. Simples assim. Simples assim. Eu falei, não vou comentar as outras coisas, só essa expressão já está bom. Te vira, dá teus pulos. Como é que você não puder virar, sai rolando, que você não é quadrado. Ou você é comprido, vou parar por aqui, né? Te viras, dá seus pulos, se converte, muda de vida, assuma o Evangelho de Jesus e viva conforme o Evangelho de Jesus. Contar só um pouquinho do nosso retiro, né? O retiro foi muito bom, uma experiência muito boa. Eu acho que todo cristão devia fazer pelo menos uma vez por ano um retiro, né? Onde a gente se desligasse de tudo e pudéssemos vivenciar a presença de Deus de forma mais profunda. Conheci a história de um padre que ele veio para o Brasil, não é brasileiro, um padre, fugiu o nome do país dele, suíço, um padre da Suíça, veio para o Brasil, missionário. Ele foi trabalhar numa favela lá no Nordeste. Não é bem favela, né? Ele conheceu uma prostituta e conversou com ela e convidou a prostituta para ir numa missa dele, e na hora da comunhão, a moça, né, a mulher, se levantou do banco e foi em direção ao padre. E tinha uma religiosa participando da missa, segurou no braço da prostituta e disse assim: você não pode. Porque ela pensou que a prostituta iria comungar. E disse: você não pode comungar. Que você não está preparada para receber o corpo de Jesus. E ela virou para a freira, né, a prostituta em questão, e disse: mas eu sei que eu não posso comungar. Eu não quero comungar. Eu quero beber um pouco de água que ele lavou as mãos. E a freira religiosa achando que a mulher iria comungar. E a mulher só queria beber um pouco da água que o padre Alfredinho, o nome dele, tinha lavado as mãos na hora da purificação. Olha que gesto desconcertante. E o padre, depois, esse fato marcou tanto a vida do padre, que ele pediu para o bispo dele, né, diocese onde ele vivia, que permitisse que ele fosse viver na casa onde viveram as prostitutas. Estranho, né? Ele faz uma cara dele, né? Como assim? O que o padre foi fazer lá na casa nesse lugar? É porque as pessoas daquela casa, todas elas mudaram de vida e a casa deixou de existir, e o padre pediu para o bispo a permissão de morar naquela casa. Ele fez daquela casa a casa dele. E logo depois aquela casa se tornou um local de comunidade, onde as pessoas se encontravam para rezar, onde as pessoas se encontravam para ouvir a palavra e para ouvir as catequeses do padre
do Padre Alfredinho. Se tornou uma igreja, né? Lotava de gente para ir ver a santidade de vida deste homem. Um homem muito simples, né? Mas de uma santidade extraordinária. O testemunho desse padre, né, que nos foi contado, certamente marcou muito a vida de muitos padres e levou a gente a ter a seguinte conclusão: nós precisamos ser santos, e santos ainda nós não somos. Talvez a gente não tenha coragem de viver como viveu o padre Alfredinho. Talvez muitos de nossos padres não temos esta coragem. Mas nós precisamos, na nossa maneira de ser, simples e humilde, nós precisamos buscar a santidade. Ou nós buscamos a santidade, isto é, viver aquilo que Jesus nos ensinou com profundidade, ou então, não só os padres, como também todos aqueles que estão próximos dos padres, não irão se salvar. Ou santos, não tem a opção de santos ou nada. Ou é santo, ou é santo. Né? A opção de nada não existe. Ou é santo, ou é santo. E isso questionou muito a maneira de vida deste padre. Né? Ele entendeu perfeitamente aquilo que Francisco de Assis ensinava sobre a pobreza, né? A irmã pobreza. Ele foi se hospedar uma vez na casa do bispo, e o bispo não tinha chego ainda, estava fazendo os seus compromissos, e aí ele se incomodou com as mordomias da casa do bispo e disse para o bispo dessa maneira: o nosso bispo gosta dos pobres, mas os pobres não se sentem bem na casa do bispo. E pediu para o bispo para dormir, né, fora de casa, dormir na rua, como dormia os moradores de rua. Dormir na rua. Padre, eu estou falando de um padre, eu não estou falando de um padre. Ele fez o propósito de se tornar um morador de rua. Era padre, celebrava a missa, atendia as confissões, rezava com o povo, fazia catequese, pregava o evangelho, mas morava na rua, como morador de rua. No final da vida dele, ele morreu, né, no meio da favela. No meio da favela. Morreu andando. Morreu caminhando. Caiu do nada. Por ver, estava morto. E todo mundo testemunha, né, a vida de santidade que este homem viveu. Então, eu digo e repito, vale a pena, sabe, a gente deixar de viver a nossa vida medíocre, mundana, que a gente vive, para viver uma vida de santidade segundo o que Jesus nos propõe no Evangelho. Vale a pena. Haja visto os exemplos de tantos santos que a gente conhece. Então, busquemos viver desta maneira, com o coração voltado para Jesus, com o desejo de se converter e de mudar de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.